profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Vou esperar para que todos encontrem, para fazermos uma leitura em conjunto, né? Todos acompanhando a palavra de Deus. Hoje nós vamos passear mais uma vez pelas Escrituras. Que coisa boa! Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, vejam só aqui no início, capítulo 1, nesses 3 versículos, nós já temos bastante informação sobre este profeta chamado Jonas e a situação que envolveu a vida deste profeta e o propósito de Deus através da vida deste profeta. Então aqui nós já temos bastante informação. Diz que ele era filho de Amitai e também Jonas, ele morava numa cidade chamada Gat-Éfer. Esta cidade ficava na Galileia, não muito distante de Jerusalém. E ali Jonas habitava. E Jona, ou Iona, significa pomba. E interessante que Iona faz jus ao nome que ele recebeu. Porque, se nós observarmos, a pomba, quando ela está em perigo, quando ela está num perigo iminente, ela começa a exprimir uns gemidos curtos, uns sons curtos, para despertar e sinalizar as outras pombas. E aí, de repente, ela bate as asas de uma forma explosiva e bate voo e vai embora. As pombas, elas agem assim, diante de um grande perigo. Então, Jonas parece fazer muito jus ao nome que ele recebeu, porque foi o que ele fez, foi a atitude que Jonas teve diante de algo que o contrariou, diante de algo também que era um perigo. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, Jonas aqui, ele tem uma atitude diante de uma responsabilidade que Deus coloca em suas mãos, que era pregar na cidade de Nínive. E Jonas aqui, então, ele se recusa. Nós estamos aqui hoje sobre o tema a grande urgência e o coração desalinhado. E nós vamos entender o porquê deste tema, a grande urgência e o coração desalinhado. Jonas recebe uma ordem da parte de Deus. E Jonas, a princípio, ele se nega a obedecer a Deus e ele foge. E aí, alguns motivos pelos quais Jonas, então, toma essa iniciativa de fugir da face do Senhor. Nós vamos começar a entender isso, nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Vamos ver só lá o que diz o texto. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Glória a Deus. E a Bíblia, ela vai conversando, ela interpreta ela mesma, ela vai trazendo contextos, ela vai provando, ela vai mostrando e ela vai revelando a mensagem. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que diz assim, olha que interessante. Também
Este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gad-Éfer. Então aqui Jonas, no reinado de Jeroboão II, ele traz uma profecia da parte de Deus, uma orientação para o reino de Israel ali, o reino do norte. Porque a maior ameaça para Israel, naquele contexto, era exatamente Nínive, os ninivitas, os assírios. E a Assíria, ela ficava a 8.000 quilômetros de Israel, aproximadamente 8.000 quilômetros. E esta nação, ela é o atual Iraque, é o atual país chamado Iraque. Esta nação, Nínive, era a capital da Síria. E eles eram uma grande ameaça para Israel na época. Os ninivitas, a Síria, tinham um domínio mundial. Eles eram poderosos. E tinha algo que eles faziam que era algo muito cruel. Eles tinham esse costume. Eles pegavam seus prisioneiros de guerra, eles dominavam uma nação, e eles tinham modos muito cruéis de tratar com os seus inimigos. Eles praticavam a empalação. O que era empalação? Eles pegavam a vítima ainda viva e a atravessavam com uma lança e deixavam as suas vítimas agonizando. Ou quando não, eles arrancavam as suas peles, eles ainda vivos, e eles ficavam ali agonizando. E outra coisa também que os ninivitas faziam, eles arrancavam o pescoço das vítimas e as orelhas, e eles faziam amontoados, como se fossem pirâmides, uma forma de ameaçar e dizer: nós temos poder, nós estamos com o domínio nas mãos. Então, naquele momento, Nínive, capital da Síria, era uma grande ameaça para Israel. E aí, neste momento, Deus ele usa o profeta Jonas para orientar o reinado, para estabelecer ali fronteiras, para estabelecer ali segurança. Porque eles temiam os ninivitas e por isso eles odiavam os ninivitas. Era a maior ameaça que havia ali naquele momento para Israel. Então esse é um dos motivos pelos quais Jonas se negava a transmitir a mensagem de arrependimento da parte de Deus. Outra coisa também, Jonas, ele acreditava que, fugindo da responsabilidade, Deus poderia estar transmitindo aquela mensagem para Amós ou para Oséias, que eram profetas da mesma época de Jonas. Então, Jonas, tem alguém se identificando com isso? À medida que nós fomos avançando, nós vamos fazendo já aplicação e vamos refletindo, porque à medida que nós vamos avançando, nós vamos perceber que em muitas coisas nós estamos enquadrados. E vamos observar isso. A história de Jonas, a fuga de Jonas, é algo muito rico, algo muito profundo, algo muito dinâmico. Os 4 capítulos de Jonas trazem muitas coisas, milagres da parte de Deus, coisas maravilhosas, manifestações do poder de Deus, coisas tremendas. Então é um livro dinâmico. É um livro dinâmico, é um livro que nós precisamos passear e entrar nele. Entrar no texto, entrar na mensagem e procurarmos ver se nós em alguma área, em algum momento, nós não estamos nos identificando com o profeta Jonas. Então esses eram alguns dos motivos que levaram Jonas a fugir da presença do Senhor. E Jonas escolhe o lugar mais longe possível. Olha para onde Jonas foi. Jonas poderia se esconder ali mesmo, em Israel. Mas Jonas, então, ele foge para Tarsis.
E Jonas ali, quando ele estava profetizando no governo de Israel, profetizando, orientando, para que a nação se resguardasse, se protegesse. E é interessante que muitos querem somente profetizar dentro de palácios, dentro de governos, dentro de lugares seletos, de pessoas privilegiadas, porque ali tem o reconhecimento, ali tem a recompensa. E Jonas cresceu muito ali em Israel por conta dessa orientação da parte de Deus. E aí, de repente, Jonas, então, ele se nega, porque ele sabe a natureza do povo de Nínive, e Jonas odeia. E aí nós vamos daqui começar a entender o porquê o coração desalinhado. O coração de Jonas estava desalinhado, mas ao mesmo tempo, o coração de Deus derramava-se em amor pelos ninivitas. É algo muito difícil de se compreender o coração de Deus, como o coração de Deus é grande. Como o coração de Deus é transbordante de amor, e Deus visava, Deus queria alcançar aquela nação dos ninivitas, que era uma ameaça, que era um povo cruel, que era um povo violento, que era um povo bárbaro. Mas Deus, com uma grande urgência, queria alcançar aquele povo e trazer aquele povo ao arrependimento. Era algo urgente. Já estava previsto um tempo, um prazo, que Nínive seria subvertida, seria destruída, totalmente destruída. E aí nós vamos ver aqui o andamento da história. O que Jonas faz? Jonas então foge para Tarsis, um lugar bem distante. O lugar mais distante possível que Jonas encontrou foi Tarsis. E Tarsis era onde é hoje a atual Espanha. Então ali, naquela época, naquele momento, havia um limite de alcance. Não se ultrapassava da Espanha. Todas as embarcações, todas as terras que se alcançavam, ficavam dentro do limite do mar Mediterrâneo. E Jonas então procura fugir para o lugar mais longe, para o lugar mais distante. Ele achou que fazendo assim, Deus iria esquecê-lo. Alguém se identificando com isso? Jonas queria fugir da presença de Deus, pensando que Deus entregaria aquela responsabilidade a outro, pensando que Deus desistiria do seu propósito em levar arrependimento, perdão para o povo de Nínive. E Jonas, então, ele vai para Tarsis. E olha, se não fosse uma desobediência da parte de Jonas, eu diria que seria a viagem mais incrível. Porque aquela viagem de Jope também era onde é atualmente a cidade de Tel Aviv, em Israel. Era uma cidade portuária. E ali, quem dominava as embarcações eram os fenícios, eram os povos fenícios. Eles eram peritos no mar, eles eram peritos na época em construção de embarcações, então eles conheciam o mar, eles conheciam todo o mar Mediterrâneo, eles conheciam os perigos, eles conheciam até mesmo a época em que eles poderiam navegar ou não. E naquela época, era uma época normalmente tranquila. Seria uma viagem perfeita se não fosse a desobediência de Jonas. Sabe por quê? Olha só o roteiro. Olha, sabe por onde a embarcação que Jonas tomou passou? Tenta imaginar. Tenta entrar dentro da mensagem, porque ela vai se tornar mais viva. Ela vai se tornar mais... vai se revelar melhor. Então tente imaginar neste momento o roteiro. Tente imaginar a viagem que Jonas fez. Jonas, ele passa por Chipre, Jonas, ele passa por Atenas, Jonas, ele passa pelas ilhas de Creta, Jonas, ele passa pela Sicília, Jonas, ele passa pela Alexandria, Jonas, ele passa por Cartago, através do Mar Vermelho. Que viagem incrível!
aquele mar Mediterrâneo, aquele azul. Seria uma viagem perfeita, qualquer pessoa gostaria de fazer este roteiro, mas eis que de repente algo acontece no meio do caminho. Eu não sei exatamente que percurso, aonde da viagem aconteceu, mas a palavra do Senhor diz que aconteceu. O mar então começa a se revoltar, fortes ondas, algo ali sobrenatural começa a acontecer, e aí é o primeiro milagre, porque normalmente naquela época isso não aconteceria, mas ali havia um motivo pelo qual aquele mar começou a se embravecer, ao ponto de aquela embarcação quase partir ao meio. Era porque dentro daquela embarcação estava alguém com uma mensagem de Deus, incumbido de uma grande responsabilidade, e ele se negava a obedecer ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus então mandou aquele forte vento, aquele forte vendaval que quase partiu o navio. E aí então os marinheiros, ali os fenícios, pessoas de várias nações, começaram a clamar. Cada um deles tinha o seu próprio Deus, mas cada um começou a clamar o seu próprio Deus. Começou a clamar o seu próprio Deus, e aquela ventania, aquela tempestade, aquele vendaval, aquele maremoto começava a se levantar, e eles clamavam, e de repente foram em busca de Jonas. Jonas estava confortavelmente dormindo lá no fundo do navio, lá no porão, estava dormindo tranquilamente. E aí eu começo a fazer algumas aplicações aqui. Será que nós não estamos nos acomodando e o mundo sofrendo perigo, indo a naufrágio, pessoas morrendo, e nós com a mensagem, dormindo, nos acomodando, com o nosso coração desalinhado, a mensagem que expressa o coração amoroso de Deus? Jonas estava nesta situação, dormindo tranquilamente, mas aí veio o capitão da embarcação e chamou Jonas, despertou Jonas. O que faz aí, dormente? O que você faz aí? O barco está quase quebrando, quase afundando, e você está aqui acomodado, dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Sono da indolência. Jonas ali foi despertado. E aí começaram então a fazer uma investigação. O porquê que aquilo estava acontecendo. Os povos ali naquela época eram muito supersticiosos, e eles sabiam que aquilo estava acontecendo, aquele fenômeno não era normal, mas que de repente poderia estar despertando a fúria de algum Deus. E ali não deixou de ser verdade. Era a realidade, porque Deus estava furioso. E Deus mesmo enviara aquela grande tempestade. E aí começaram a fazer uma investigação. E aí descobriram que tudo aquilo estava acontecendo por causa de Jonas. E aí então eles começam a perguntar: você é de onde? Você é de que nação? Qual é a tua ocupação? E aí Jonas então revela. Jonas então é despertado na sua consciência. Ele sabe que tudo aquilo está acontecendo porque ele estava ali, em desobediência à ordem de Deus. E Jonas então fala que tudo aquilo estava acontecendo porque ele estava em desobediência. E aí então os marinheiros começaram ali a liberar a carga do navio, numa tentativa de, quem sabe, a embarcação chegar em terra firme, sem danos, sem problemas. Mas à medida que eles faziam isso, aquilo ia aumentando. Então imaginem que coisa. Aquela tempestade, aquelas ondas começavam a se embaraçar mais e mais. Não adianta relutar contra a ordem de Deus, o que Deus falou que vai acontecer. Alguém se identificando com isso? Jonas estava ali com uma palavra que precisava ser entregue. Deus não ia mudar. Sabe por que muitos estão numa tribulação, no meio de um grande vento? É porque receberam algo precioso da parte de Deus, mas os seus corações ainda não se alinharam ao coração de Deus. E aí, quando nós vamos viajando, nós vamos viajando junto com Jonas, e aí começa
imaginar, ali, Jonas, ele vai para Tarso, por cima das águas azuis do Mediterrâneo, mas ele volta por baixo das águas dos mares, no ventre de um grande peixe. No ventre de um grande peixe, porque Deus ali, ele faz algo tremendo. Jonas, ele reconhece o seu pecado. Jonas reconhece a sua desobediência. Os marinheiros fazem de tudo para poupar a vida de Jonas, mas eles veem que não adianta, porque a situação piora mais e mais e mais. E Jonas então diz: me lança ao mar. Jonas sabia que era Deus, que era Deus, que era Deus, e que não tinha mais jeito, que assim os marinheiros fizeram, com muito temor. Eles reconheceram ali o Deus de Israel, lançaram Jonas no mar e depois ofereceram sacrifícios ao Deus de Israel. E quando Jonas então é lançado no mar, olha o que acontece. Versículo 17 do capítulo 1 diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mais um milagre operado por Deus. E muitos vão dizer, os teólogos da atualidade, modernos, eles vão dizer que isso foi uma história, não foi algo real. Muitos vão dizer, ateus, vão dizer que este livro de Jonas, que foi um livro escrito pelo próprio Jonas, vão dizer que é uma invenção, uma fábula. Mas olha, sabe onde nós vamos buscar a maior testificação de que isso foi verdade? Foi fato. Eu te provo. Eu te provo nas Escrituras Sagradas. Lá em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 19, 39 ao 41. Mateus 12, do 19 ao 31. Olha só o que vai dizer o texto. Glória a Deus. Mateus 12, 39, melhor dizendo, 39 ao 41. Diz assim: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois quando Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é mais do que Jonas. Então, meus queridos, palavras do próprio Jesus, aquele que não pode mentir, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus testificando este fato, esta realidade de que realmente Jonas foi tragado pelo grande peixe, lá ficou 3 dias e 3 noites. Aí alguém vai pegar e vai dizer assim: claro que Jesus repetiu essas palavras porque ele conhecia a história e ele soube de tudo o que aconteceu. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui: o nosso Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. E aí também Jesus falou que o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus estava falando da sua ressurreição, que ele não permaneceria no Hades, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. A Bíblia não nos deixa sem resposta, sem respaldo, sem argumento. Está aqui, Jesus falou, essa história é verídica, é real. E agora nós podemos voltar para lá. E agora, com toda a convicção, continuar falando sobre essa história real, verídica, que aconteceu envolvendo a vida deste profeta Jonas. Ele fugiu. Ele foi lançado ao mar. Deus enviou este grande peixe como também uma forma de livramento para o seu filho.
Ninguém pode abortar a mensagem de Deus. Ninguém pode calar a mensagem de Deus. Ninguém. O mesmo Deus que entregara a mensagem ao seu profeta também preservou a vida do seu profeta no ventre do peixe. Eu não sei a que altura Jonas estava daquela viagem maravilhosa, distante. Agora estava indo em direção, passando por tantos lugares maravilhosos da época. E Jonas indo para um lugar tão longe, para a Espanha, para Tarsis. Eu não sei em que altura desta viagem Deus confrontou Jonas. E aquilo aconteceu. Paulo também teve uma experiência semelhante quando Paulo ia para a Itália. Um naufrágio, naquela região ali mesmo, no mar Mediterrâneo. Então Deus envia este peixe e Jonas então é tragado. E lá no ventre do peixe, Jonas então começa a se humilhar. Jonas então começa a se arrepender. Jonas então começa a reconhecer que aquilo era um livramento de Deus, uma providência, porque se não fosse aquele grande peixe enviado pelo Senhor, Jonas com certeza não teria chance de sobreviver em meio àquela situação. Deus enviou aqui providência de livramento, e aqui mais uma manifestação dos milagres do poder de Deus. E Jonas ali no ventre daquele grande peixe, Jonas então, ele começa a falar, os ferrolhos da terra se fecharam. É como se Jonas não voltasse mais, não fosse voltar mais. As algas se enrolaram em minha cabeça, no ventre do peixe. Jonas teve essa experiência terrível, uma escuridão, as algas sobre a sua cabeça. E Jonas então, eu não sei se ele via, mas eu tenho certeza de que Jonas era consciente do lugar onde ele estava. Ele começou a ver os fundamentos dos montes, aqueles montes que Jonas via sobre os mares. Agora Jonas tinha consciência de que eles eram muito maiores na profundeza do oceano. E à medida que Jonas reclamando, à medida que Jonas ia fazendo aquela viagem de volta, no ventre daquele grande peixe. Ai, irmãos, Deus então começava a trazer Jonas de volta para o mesmo lugar de onde ele tinha embarcado. Saiba de uma coisa: se você tentou fugir de uma ordem de Deus, de algo que Deus te entregou, se você fugiu do lugar, saiu do lugar, Deus fará você voltar para este mesmo lugar. Deus fará você voltar para este mesmo lugar. Tem alguém aqui se identificando nesta noite com esta experiência de Jonas? E nós estamos aqui passeando pelos capítulos deste livro, 4 capítulos do profeta Jonas. Em cada capítulo uma novidade. Cada capítulo uma novidade. E Jonas então começa a se arrepender do ventre do peixe. E aquele peixe está voltando por ordem de Deus. O peixe então obedece a voz de Deus e começa a voltar. 4.000 quilômetros, eu imagino aquele peixe nadando pelas profundezas dos mares, levando ali um mensageiro de Deus para entregar a mensagem de urgência a um povo que aos olhos dos israelitas eram inimigos. E eles, Jonas se negava a entregar aquela mensagem. O coração de Jonas estava desalinhado, estava endurecido, ele estava arrependido sim de ter desobedecido a voz de Deus e de ter fugido de Deus. Ele estava ali reconhecendo que Deus havia entrado com um grande livramento, colocando ele em segurança ali no ventre daquele peixe. Tudo isso Jonas reconheceu, mas o coração de Jonas ainda precisava ser tratado. O coração de Jonas não houve mudança, ele não havia se arrependido, ainda estava desalinhado. Jonas ainda aspirava ódio, ressentimento contra os ninivitas, contra os inimigos de Israel. Ai, irmãos, que realidade forte, contrastante, que nós
nossa realidade, no nosso contexto. Eu não sei aonde você está se identificando com esta mensagem, mas eu me identifico demais. Porque todos os dias o nosso coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus de uma forma perfeita. Perfeita. E Jonas precisava se alinhar. Jonas tinha mensagem. Jonas sabia o que fazer, mas o coração de Jonas ainda estava ali, endurecido, abrigando ressentimento, ódio, ira. E o que acontece então? Deus ele dá uma ordem ao peixe para vomitar Jonas na terra. Então aqui também o texto não diz em que lugar, geograficamente em que lugar o peixe vomitou Jonas. Eu estou trazendo detalhes porque isso é importante. É importante a gente entrar dentro da mensagem, a gente entender o que o autor, o que Deus quis revelar para nós. Precisamos extrair o que a Bíblia está dizendo para nós e o porquê daquilo, para quem, por quê e como. Deus então dá uma ordem, o peixe vomita Jonas na areia, creio eu, que em Jope, no mesmo lugar onde Jonas embarcou para fugir. Foi o mesmo lugar que Deus deu ordem para Jonas então recomeçar. Deus é um Deus de recomeço. Se Deus deu uma mensagem, Deus ele não vai desistir até que esta mensagem seja entregue, até que a obra dele seja concluída. E aí então Jonas se levanta e continua a sua viagem. E aí então é um grande percurso, uma longa viagem, porque aí de Jope para Nínive são 8.000 quilômetros. 8.000 quilômetros. Doeu agora? Eu não sei se Jonas foi andando, eu não sei se Jonas foi a cavalo, mas Jonas tinha uma mensagem urgente. Deus tinha urgência na mensagem, aquela nação, aquele povo ia ser destruído, e o profeta precisava chegar, o profeta precisava entregar aquela mensagem, porque Deus estava prestes a destruir Nínive, porque o pecado daquela nação, daquele povo, estava desagradando a Deus, mas o coração de Deus era amoroso e Deus sabia que aquele povo, eles iriam aceitar a mensagem, e Jonas também sabia disso, porque Jonas conhecia o seu Deus. Jonas conhecia o seu Deus. E Jonas sabia que Deus concederia perdão a Nínive. Mas Jonas não estava alinhado ao coração de Deus. Jonas não queria que Deus perdoasse a Nínive. Ai, irmãos. Jonas, ele morreu sem saber. Mas eu vou trazer aqui uma informação. 150 anos depois, um outro profeta, chamado Naum, ele entrega uma profecia para esta mesma nação. Mas desta vez, é uma mensagem de juízo da parte de Deus. Como Jonas gostaria de portar a mensagem de Naum, mas Jonas estava levando uma mensagem de perdão, de arrependimento. Mas 150 anos depois, foi o profeta Naum que trouxe a mensagem de destruição sobre Nínive, porque Nínive se arrependeu, mas 150 anos depois, Nínive volta então às mesmas práticas. E aí então, que esta nação Nínive, os assírios, levam Israel em cativeiro para a Síria. E Deus então envia Naum com a mensagem de juízo. Ah, se Jonas soubesse disso e tivesse esta mensagem, ele gostaria muito. Mas a mensagem de Jonas era outra, ele precisava entregar. E levantou-se Jonas, capítulo 3, versículo 3, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Ou seja, Jonas percorreu de Jope a Nínive 8.000 quilômetros, e depois ainda tinha que entrar pela cidade e continuar pregando. Só que a palavra de Deus vai dizer que Jonas, no primeiro dia, começou a pregar, começou a falar e dizer: arrependei-vos, cidadãos de Nínive, porque
muitos se digam assim, mas aqui o capítulo 3 está se referindo só a homens. Só a homens. Só a homens. Nós só vemos aqui só homens. Não tem mulheres. Mas aqui a palavra homem, ela no original diz Adão, que significa criação. Então esta palavra, ela tem um sentido genérico para homens e para mulheres. Então Deus estava dizendo, vou destruir homem, vou destruir mulher, vou destruir tudo. E o rei então decreta a todos, se vistam de pano de saco, jejuem e se humilhem. Vamos mudar as nossas obras, vamos deixar de lado as nossas práticas violentas e vamos nos converter, vamos nos arrepender. E aí nem os animais comeram e nem beberam, também jejuaram e também se vestiram de saco. É um sinal de humilhação. E o que acontece é que Deus então se arrepende de destruir Nínive. Que coisa maravilhosa, mas o coração de Deus. Isso me faz pensar, me faz entender que nós estamos no meio de uma geração no qual nós olhamos para todos os lados e vemos tanta guerra, vemos tanta violência, vemos tanta imoralidade. Isso nos incomoda a tal ponto de nós até mesmo nos isolarmos, retermos a mensagem de salvação, achando que o mundo não merece, achando que a palavra de Deus, que o Evangelho, que Deus é só para nós, é só para a igreja. Isso acontecia na mente dos israelitas. Eles achavam que o Deus de Israel era só para eles, mas eles não conseguiam compreender que Israel também estava no meio de todas as nações como testemunha para falar das grandezas de Deus. E nós somos confrontados com esta realidade. Pessoas que nos ofendem, que nos humilham, que falam do nosso Deus, que falam da nossa fé, e nós ainda somos desafiados a falar do amor de Deus para elas. Temos o nosso coração alinhado com o coração de Deus, de falar do amor de Deus, porque a mensagem é de Deus. E aqui eu faço uma aplicação. Pode ser, eu não sei se é o seu caso, meu querido, mas a Bíblia ela se aplica em várias áreas da nossa vida. Quem sabe muitos estão pregando com a mensagem da salvação, mas o seu coração ainda não está alinhado com o coração de Deus. Talvez muitos estão envolvidos no ministério de intercessão e oração, mas o seu coração ainda não está alinhado com o coração de Deus. Quem sabe muitos estão por aí fazendo missões nos países afora, no Brasil, mas o seu coração ainda não está alinhado com o coração de Deus. Quem sabe você recebeu dom de profecia, palavra do conhecimento, discernimento, cura, milagres, mas o seu coração ainda não está alinhado com o coração de Deus. Reflita sobre isso, é muito importante. Nós fazemos as coisas de Deus, recebemos as coisas de Deus, nós também não nos esquecemos que todo o tempo o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Quando eu digo nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus, eu estou querendo dizer o seguinte: nós precisamos ter um coração igual ao coração de Deus. Nós precisamos estar em concordância com o coração de Deus. Não é tempo de questionar, eu só vou fazer isso, se aquilo, eu não vou lá, porque isso, porque aquilo. Não. Alinhe o teu coração ao coração de Deus. Enfrente os desafios, em frente. Nós estamos no meio de uma situação, num momento crítico. Nós estamos vendo muitas coisas terríveis acontecerem diante dos nossos olhos, mas não é para nós retermos a palavra da salvação. O nosso Deus é um Deus de amor, que o nosso Deus é um Deus de justiça. Ao mesmo tempo que Deus queria ali salvar, perdoar os ninivitas, Deus também não estava se agradando com as suas práticas. Não estou querendo dizer aqui que Deus está se agradando com os pecados da humanidade. Não. Deus está irado, Deus está descontente, Deus está desgostoso, e Deus, Ele tem um tempo para manifestar a sua justiça, a sua ira, e é por isso que esta palavra, que esta mensagem, ela é urgente, e é por isso que nós trouxemos como tema a grande urgência e o coração desalinhado. São duas coisas que precisam estar juntas.
a mensagem da urgência de Deus e um coração alinhado para que a obra de Deus não venha a sofrer impedimento, detrimento, problemas, embaraços. Precisamos nos liberar. Precisamos ter o nosso coração como o coração de Deus, um coração compassivo, um coração misericordioso, um coração bondoso. Se nós quisermos levar a palavra que salva, que restaura, faria muita diferença a nação de Nínive convertida das suas práticas. Já não seria mais uma ameaça para Israel, até mesmo. E Jonas, então, entrega a sua mensagem ao povo de Nínive. O povo se converte, o povo se arrepende. Deus, então, ali muda o seu plano de destruir a cidade. Deus já não destrói mais a cidade de Nínive. E aí algo acontece. E em muitos processos, em muitas coisas, nós começamos a entrar também num processo de cura que Deus nos coloca. Jonas entrou ali, pregou a palavra, mas isso não significa que o coração de Jonas estava alinhado. Jonas estava somente querendo obedecer, mas ao mesmo tempo, no seu coração, ele ainda continuava a brigar ira, ódio, ressentimento contra os ninivitas. E aí o que Jonas faz? Para fechar o 4º capítulo, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. E aqui neste 4º e último capítulo, então, Jonas começa a entrar no diálogo com o Senhor. Jonas começa a falar com o Senhor. Jonas está desgostoso. Jonas está cansado. Jonas está enfadado. E olha só, Jonas ora ao Senhor, sabendo, ele fala com o Senhor, sabia que o Senhor ia perdoar, Senhor. Ele fica ali contrariado. E ele pede até mesmo para Deus tirar a vida dele. Tamanho é o desgosto e o ressentimento de Jonas em ver que Deus havia perdoado a Nínive, os inimigos de Israel. Você tem perdoado os seus inimigos? Essa aqui é a tônica da mensagem. Você tem perdoado os seus inimigos, alinhado o teu coração com o coração do Senhor, a ponto de você estar aberto, pronto para levar o amor de Deus. E Deus vai perguntando a Jonas: é razoável te ter esse sentimento? Você tem motivos, Jonas, para estar assim? Você não tem motivos. E Jonas sai da cidade. Jonas sai e vai parar debaixo de uma cabana. Ele monta uma cabana. Jonas vai para debaixo de uma cabana, de uma sombra. E ele fica de longe, observando, para ver o que Deus ia fazer. Ele sabia que não ia acontecer destruição, mas ele somente fica de longe, observando, quem sabe dizendo, eu não estou dizendo aqui, não estou afirmando, o texto não diz, eu estou imaginando, quem sabe ele de longe, dizendo: por que Deus não destruiu essa cidade? Eu andei tanto, me afadiguei tanto, me cansei tanto. Este povo sempre foi uma ameaça para Israel. Este povo fez tantas barbaridades. Quantos morreram? Quantos morreram? E agora eu estou aqui, entregando esta mensagem. E a Jonas ficou de longe, observando, tentando imaginar o porquê que Deus foi tão bondoso com Nínive. Aí o Senhor, então, traz ali um descanso para Jonas, porque Jonas, então, ele cai, ele não aguenta, ele está muito cansado, ele se assenta debaixo da sombra daquela cabana, e o Senhor faz nascer ali uma mamona. Deus faz nascer um pé de mamona para oferecer uma sombra sobre Jonas. Mas aí você vai me perguntar, mas não é a bogoreira? Não. Lá no original, a tradução, ela vai trazer a palavra rícino. E o rícino, ele é extraído da mamona. Aquelas bolinhas. O rícino é extraído da mamona. Então lá no original está rícino. Então aqui não é abóbora. É o rícino, que ele tem umas folhas grandes, como se fossem folhas de mamão. Como se fossem as folhas da abóbora mesmo. São folhas grandes, e Deus então ali cobriu para fazer sombra sobre Jonas,
para fazer sombra sobre a cabeça de Jonas e aliviar Jonas daquele enfado, daquele cansaço. Eu já estou aqui terminando. Deus envia sombra para aliviar o nosso cansaço. Deus também sabe que não é fácil para nós lidarmos com algumas questões, com algumas coisas, porque Deus sabe que nós não somos perfeitos, nós não somos super-homens. Nos desafios que nós enfrentamos, nos confrontos, na lida, no dia a dia, com a missão, com a responsabilidade que Deus entrega em nossas mãos, nós não somos perfeitos, nós não somos super-homens. Deus conhece nossas limitações, Deus conhece as nossas fraquezas, mas ainda assim, Deus perdoou Nínive, e é como se Deus agora estivesse dizendo: Jonas, eu tratei com Nínive, perdoei a Nínive, me arrependi de destruir Nínive. Agora eu trouxe você para debaixo desta sombra para tratar o teu coração. Agora Deus, Ele vai trazendo Jonas para tratar o coração de Jonas, porque Deus também vê a necessidade do coração de Jonas ser tratado. E agora, fechando aqui este capítulo, nós vamos entender aqui o desfecho, o que Deus fez a Jonas. Jonas então entra debaixo, está ali debaixo, Deus faz uma proteção com a mamona, e aí de repente, no dia seguinte, Jonas se alegra muito com aquilo, e aí no dia seguinte, Deus envia ali um bicho. O texto também não diz que bicho é esse, que vai e mata aquela planta. E aí aquela planta seca. Aí vem um vento calmoso, oriental. Este vento e este sol era muito quente. E aí quando aquela proteção ela se seca, aquela planta morre. Então vem aquele calor sobre a cabeça de Jonas. E Jonas ainda continua então dizendo: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu estou cansado, eu estou fadigado. E aí Deus diz a Jonas: Jonas, tem motivo, você tem razões para isso. Aí Jonas fala: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. E aí eu quero fechar aqui com esses últimos versículos, onde Deus aqui traz um tratamento para o coração de Jonas, e é onde também nós aplicamos para nós, onde Deus muitas vezes nos traz para um lugar para tratar o nosso coração. Nós não ficamos de fora. Deus diz: eu tenho uma mensagem que eu te entreguei, mas eu vou te tratar também, porque a mensagem e o teu coração estarão alinhados à minha vontade e será completo. E aí diz o Senhor, no versículo 10, tiveste, Jonas, compaixão do pé de mamona, no qual você não trabalhou, você não adubou, você não fez ela crescer, ela ficou bonita, formou uma sombra sobre a tua cabeça, ela nasceu, cresceu, e em uma noite pereceu. Sabe o que aconteceu aqui? Jonas, ele teve compaixão daquela mamona. Jonas não conseguiu nem perceber o maior valor que tinha almas do que o pé de mamona. Será que isso não acontece conosco? Será que nós não estamos dando valor a tantas coisas em detrimento àquilo que tem mais valor, que é uma alma, que é uma vida? E é aqui que Deus vai fechando e trazendo para Jonas isto. Jonas, você teve compaixão do pé de mamona. E você acha que eu não vou ter compaixão de uma cidade em que estão mais de 120 mil homens e mulheres que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então Deus aqui entra com tratamento sobre o coração de Jonas, dizendo: Jonas, eles não tiveram o privilégio como vocês tiveram de conhecer o Deus de Israel, como vocês conhecem. Eles vivem debaixo de uma ignorância total, Jonas. E eles precisavam me conhecer. Eles precisavam receber a mensagem de arrependimento. Eu quero te dizer nesta noite, meu querido, que Deus, Ele tem entregue a nós, individualmente, Ele tem entregue à sua igreja uma palavra de reconciliação, e Ele colocou sobre nós. E nós temos esta palavra, a palavra que
vai transformar vidas, que vai transformar almas, mas Deus está olhando exatamente para o nosso coração, para o coração da igreja coletivamente, e esperando que os nossos corações sejam verdadeiramente transformados, para que a mensagem tenha um efeito maior, para que a obra do Senhor não seja retardada, para que a obra do Senhor não seja impedida, para que os planos de Deus não sejam frustrados para a humanidade. Então vamos mudar o nosso pensamento, vamos mudar o nosso entendimento em relação às coisas, às pessoas, e a mensagem, ao dom, os talentos, tudo aquilo que Deus confiou a você. Então, meu querido, reflita nesta noite, que através desses 4 capítulos do livro do profeta Jonas, nós possamos refletir que não tem como fugir da presença de Deus. E aonde nós estivermos, Deus nos fará retornar para o mesmo lugar. Deus não deixará de cumprir a sua palavra. E nós iremos chegar aonde nós tivermos de chegar. E a mensagem vai alcançar. E Deus também irá nos colocar em um processo que transformará o nosso coração para a glória do Senhor Jesus. E eu agradeço a Deus nesta noite pela tua vida. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus nesta noite que o nosso coração esteja alinhado. Se ele estiver desalinhado em alguma coisa, em alguma área, em relação àquilo que Deus quer fazer na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nas ruas, na nossa igreja, seja em que lugar for, se ele estiver desalinhado, que ele venha se alinhar, que ele venha se deleitar, entender a vontade de Deus nesta noite. Vamos orar a Deus com liberdade, com gratidão, por tudo que Ele é. E quando nós dizemos por tudo que Ele é, porque Ele é mesmo. Ele é mesmo. Não é da boca para fora. Vamos louvar a Deus, vamos orar.